Muito bem, vamos ao debate. Na opinião de vocês, o uso de câmeras faciais pode gerar algum tipo de discriminação, Alessandro? Olha, já tem muitas pesquisas sendo realizadas no mundo inteiro. Eu acho que, no fundo, é uma novidade. No Brasil, com certeza, vai ser aqui na cidade de São Paulo, vai ser uma novidade essa situação. Pessoalmente, eu não sou contra a existência de câmera. É claro que ela vem no sentido de garantir segurança pública. Esse, aliás, é a justificativa de colocação dessas câmeras na cidade de São Paulo. A questão é, se essas câmeras são usadas de maneira indevida, se elas coletam informações de maneira indevida, se elas pegam dados sensíveis, se essas câmeras, onde vai ser guardado esses dados, existe algum tipo de possibilidade de ter acesso fácil por pessoas. Dados sensíveis podem ser compartilhados dentro das redes sociais. E tudo isso leva a gente a ter uma cautela muito grande com essa situação. Vou te interromper e trazer algo que é importante para reflexão, porque essa suspensão judicial tinha sido feita a partir de uma ação civil pública proposta pela vereadora Silvia, que é da bancada do PSOL, e ela entrou pedindo a suspensão do edital da Câmara, afirmando que há risco de discriminação com o uso da tecnologia de reconhecimento facial. No Brasil, nas localidades em que essa tecnologia foi testada, foi apurado que 90,5% das pessoas presas por meio da tecnologia do reconhecimento facial eram negras. 90,5%. Por isso, a nossa pergunta. E aí a gente tem essa questão que a inteligência artificial, ela é alimentada pela sociedade. Se nós temos um traço, né, característico, não só da sociedade brasileira, mas particularmente na sociedade brasileira, racial e de classe social, racial, é óbvio que a inteligência artificial tende a replicar isso, mas veja, ela tende a replicar de maneira mais perversa possível, porque é uma máquina, olha só. E ela vai utilizar isso de uma maneira tal que o agente que vai estar com aquela máquina na frente dele vai acreditar que aquilo ali é perfeito, né? Que vai encontrar um suspeito, que vai fazer né? A gente sabe que tem hoje no Supremo Tribunal Federal até essa questão do perfilamento racial, onde a polícia escolhe o sujeito pela cor. Então você tem a territorialização do racismo na estrutura da cidade. Então tudo isso vai ser influenciado por essa inteligência artificial. Então, duas cautelas fundamentais: proteção de dados e a questão do racismo, porque a inteligência artificial, ela tende sim a replicar o racismo que está estruturado na sociedade, e aí eu preciso o quê? Eu preciso ter controle social com relação a essa informação. Porque eu tenho medo, por óbvio, que essa informação seja mal utilizada, né, por pessoas que não deveriam ter acesso a essas informações. Mas eu tenho medo também da utilização, e particularmente pela utilização por parte de agentes de Estado, ou seja, abusos de autoridade utilizando tecnologia da informação. Então a gente precisa de um controle social muito claro, um contrato claro com relação a esse equipamento, aonde foi utilizado, aí a gente vai ter um território muito grande de pesquisas para ser realizadas e controle popular, ou seja, social, onde a sociedade possa fiscalizar isso e ter acesso à informação e saber o que está acontecendo. O que está na mesa, né, o Samantha e amigos aqui do Grande Debate, o que está na mesa é que essa tecnologia está sendo utilizada em um país que tem o racismo estrutural, mas que tem denúncias frequentes de pessoas presas por engano, porque tiveram um reconhecimento por foto, simplesmente, ou paradas, que é o que está sendo agora julgado no STF, o perfilamento racial, paradas porque eram negras e os próprios policiais falaram, não, paramos porque eram negras. Tudo isso faz parte de um contexto histórico do Brasil, minha gente, em que a gente tem aí no pós-escravidão um tipo que foi considerado ou foi historicamente tratado como o tipo suspeito. E o tipo suspeito está relacionado à cor da pele no Brasil muitas vezes. Os fatos mostram isso. Bom, Lu, eu acho que o que você colocou, infelizmente, é uma realidade do nosso país, né? Eu estava lendo o trecho dessa decisão do juiz Luiz Manoel nesse pedido, né? E ele verifica realmente que há indícios de que tivesse esse viés, né, racista, e por isso que ele suspende, mas em contrapartida houve outra decisão em que mostrou que não há evidências de que a utilização desse sistema de reconhecimento facial induza a uma discriminação social e racial.
Se ficar comprovado na instalação desse sistema que realmente há esse viés social e racial, eu entendo aí que não podemos implantar por uma questão de inconstitucionalidade, porque vai ser um elemento de discriminação. Agora, se não houver isso, e eu acho que foi muito importante a fala do doutor Alessandro, ou seja, como é que a gente vai alimentar esses dados da inteligência artificial? Porque realmente ela vai ser muito mais rigorosa, porque ela é um sistema, ela não faz juízo de valor, ela vai atrás dos dados que vão alimentar esse sistema de inteligência. Por outro aspecto, eu também fico um pouco receosa numa outra fala do doutor Alessandro, que também foi algo que eu verifiquei. Quem vai ser responsável pelo sigilo desses dados? Porque são dados pessoais e a gente tem o sigilo de dados assegurado pela Constituição, não só o sigilo de dados, como o sigilo de dados na internet. Nós tivemos uma emenda à Constituição para inserir esse novo direito fundamental e que eu só posso ter acesso a esse sigilo de dados mediante uma decisão judicial. Então, a empresa que vai ter esses dados, ela tem que ser responsável, inclusive pela Lei Geral de Proteção de Dados, pelo armazenamento desses dados pessoais e quem vai ter acesso. Senão, nós vamos ter um instrumento, na verdade, de perseguição que penso não ser o objeto do sistema de reconhecimento facial, que é um sistema de política pública que já foi implantado na Alemanha e no Reino Unido para monitorar a questão do terrorismo. Então, eles têm vans que ficam em pontos turísticos com reconhecimento facial de possíveis terroristas. Eu acho que a gente tem 2 pontos, então, aqui que geram questionamento. Quem vai alimentar esses dados? Quais são as informações dessa busca facial? E aí, realmente, Luciana, corre o risco da discriminação racial e social e a proteção desses dados que são dados pessoais e não podem aí ser manipulados ao bel prazer do agente público. Não só corre o risco, como até agora, Zé Vicente, como eu trouxe aqui o dado, 90,5% das pessoas presas por meio dessa tecnologia eram negras de fato, né, Zé Vicente? Já dando aí um spoiler do que pode ser a realidade. É verdade. Inclusive, foi bem anotado que o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o Conselho Nacional de Justiça, já se debruçou sobre essa questão, criando um grupo de trabalho que finalizou e está finalizando como é que tem se dado essa estruturação do reconhecimento de pessoas no nosso país, como é que ela tem, ao final, impactado mais os negros e os pobres e de que maneira que essa, então, estrutura pode ser aprimorada para que cumpra seus objetivos de uma forma mais adequada. Isso é uma coisa. A segunda coisa é de que, com a Câmara ou sem a Câmara, nós temos o tal do chip. Né? O ambiente policial, o ambiente judicial como um todo, né, já tem um chip predeterminado para a cor da pele e pelo CEP. Então, a gente sabe que com câmera, sem câmera, é isso que acontece. O terceiro aspecto importante é que essas construções tecnológicas, no mais das vezes, é feita lá fora, né, para dentro de uma realidade ocidental em que não contempla essa diversidade racial, como é o caso do nosso país. Então, teoricamente, essa tecnologia precisaria ser colocado dentro de uma imersão que contemplasse essas particularidades. Mas eu acho que um pano de fundo importante é saber se 20 mil câmeras na cidade de São Paulo vai cumprir algum objetivo específico de entregar ou mais segurança ou mais informação de qualidade para alguma das dimensões das políticas públicas. Porque a gente está dizendo, olha, uma cidade como São Paulo, 20 mil câmeras, que vai entregar imagens para fazer o quê? Para fazer segurança pública, mas já temos o Estado, já temos a Polícia Federal, já temos todo o sistema de segurança. Então vai fazer o quê? E aí vem a questão mais séria nesse debate. Ao final, quem vai fiscalizar o fiscalizador? Porque se nós não tivermos acesso e se nós não tivermos instrumentos, a sociedade não tiver instrumento para saber que tipo de tratamento que vai ser feito com esse material e quais serão os encaminhamentos desse material, aí sim nós estaremos com um problema que, tanto quanto a discriminação, vai deixar o cidadão inseguro e também na iminência de ter as suas privacidades invadidas de forma indevida. Oi. Lu, queria trazer alguns dados adicionais aqui para essa conversa. Como a doutora Samantha disse, essas câmeras já são utilizadas no Reino Unido, são utilizadas na Alemanha, no Japão, em muitas cidades, estados nos Estados Unidos. Ou seja, tem a comprovação da eficácia dela no combate ao crime para fins de segurança pública. Inclusive,
nos Estados Unidos, Nova York, Chicago, a gente tem um pouco mais de diversidade. Quando a gente olha para brancos, negros, pardos e outras raças, então ali nos Estados Unidos já tem um pouco mais de diversidade do que nesses outros países, tanto Japão como Alemanha como Reino Unido. Concordo com o professor Zé Vicente aqui, que o Brasil tem uma realidade diferente talvez desses países, ou com certeza. Então é preciso sim adaptar a essa realidade. Agora, sou totalmente a favor da gente utilizar essas câmeras para fins de segurança pública. 20 mil câmeras, Zé Vicente, hoje acredito que seriam bastante suficientes e incrementariam essa política de segurança. Hoje, a cidade de São Paulo, dados, né? Na época do prefeito João Dória, eu lembro até porque é meu amigo Reni Ósico, que é o professor Reni, foi responsável pelo programa City Câmeras, que são câmeras da prefeitura, se eu não me engano, umas 1.000 câmeras, e câmeras privadas, 2.600 câmeras, um total de menos de 4.000, de prédios, comércios, que são utilizadas pela polícia para resolver crimes. Então, se a gente com 4.000 já tem um efeito positivo, acredito que essas 20.000 incrementariam ainda mais o combate ao crime. Lu, eu entendo o dado que você utilizou dos 90% de pessoas presas reconhecidas serem negras. Acredito que é um indício, mas esse dado isolado não comprova qualquer discriminação, que a gente seria contra. Discriminação não pode ter. A gente acabou de falar do caso do Vinícius Júnior. Mas trazer mais um dado. Essas câmeras reconhecem, gente, por 80 pontos, né, faciais que eles falam. E esses 80 pontos garantem que cada indivíduo, cada ser humano tem uma identidade única. Quem nunca viu, assim, em aeroporto ou para abrir conta digital em banco, a utilização, o reconhecimento facial. Então a tecnologia é muito positiva. E aqui no Brasil, para concluir, a gente tem 2 exemplos que a princípio funcionam bem. Em Niterói, isso foi implementado e combateu bem o crime, reduziu o nível de violência. Em São José dos Campos, cidade onde o atual vice-governador foi prefeito, ele colocou também essas câmeras e trouxe esse feedback aqui para a cidade de São Paulo. A preocupação é super válida, não pode ter discriminação, mas eu acredito que a gente tem um prognóstico positivo para a utilização dessas câmeras para a segurança pública, garantindo a Lei Geral de Proteção de Dados e, como o professor Alessandro colocou, não dá para vazar esses dados para serem utilizados para outros fins que não a segurança. Ô, Poit, eu tenho que ir Tem direito à réplica ou não? Sim, eu tenho que ir para o intervalo, tem direito sim. Eu mesma já ia fazer essa réplica, professor Zé Vicente, porque eu tenho que fazer essa réplica, entendeu, Poit? Porque você não é, no Brasil... o seu biotipo não é o biotipo de uma pessoa que é parada na blitz e considerada um tipo suspeito, entende? Sim. Então, as dezenas de casos no Brasil que acontecem quando é um jovem negro e às vezes nem tem chance de apresentar a carteira, e a gente tem dezenas, eu posso lembrar aqui, os 5 meninos de Costa Barros que foram metralhados num carro com 111 tiros, e eles estavam indo comemorar o primeiro emprego, isso nos mostra que nós temos vários espectros a serem analisados no país, entendeu, Poit? Perfeito. Eu acho que é importante que eu me coloque também nessa discussão. Professor Zé Vicente. Não, só para enfatizar de que eu também não sou nem contra a tecnologia, nem contra as políticas públicas que possam aprimorar, não é, o sistema de interação, de uso dos espaços públicos e, em alguma medida, da segurança. A questão é o seguinte, não compete a priori a prefeitura fazer segurança pública. Se as câmeras são para a segurança pública, talvez elas deveriam estar estruturadas dentro de um projeto maior de segurança que contemplasse a própria União, o próprio Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil ou coisas que tais. Se não é isso que vai ser feito, então tem uma questão, 20 mil câmeras para quê? Essa é a primeira questão. A segunda delas é que nós estamos dizendo, olha, mas se o sistema já vem embarcado com viés, então a gente precisa primeiramente desembarcá-lo do viés. E isso é uma necessidade e uma obrigatoriedade. E ao final é de que, como nós bem dissemos, olha, precisa-se saber como é que vai fazer a gestão desse repositório de dados. E isso também nós não temos uma informação clara de como vai ser feita, porque sem isso o viés vai ser mantido e vai ser utilizado, inclusive, para fins inconfessáveis.
O professor Zé Vicente Poit é muito mais polido na hora de falar. Eu trago logo um exemplo muito grave, né? Não é grosseiro, mas é grave, é muito real. Mas é isso, o contraponto que a gente tinha que fazer era esse contraponto aí do viés que está presente em todos os lugares. Todo mundo quer segurança. Todo mundo quer segurança, mas segurança para todos, inclusive para os inocentes, né? É isso.